Você já se perguntou por que um simples relógio pode valer milhões de dólares? Talvez a resposta pode ser o tempo que ele demorou para ser construído, ou seria as histórias mais doidas por trás de cada um de seus fabricantes. Histórias como o relógio desaparecido de Maria Antonieta, que demorou quase 30 anos para ser concluído e agora é avaliado em mais de 30 milhões de dólares, e que sobreviveu a um roubo que demorou incríveis 23 anos para ser desvendado. Ou com o lendário Super Complication de Patek Philippe, uma obra-prima, nomeado o relógio mais complicado de mexer já feito. Esses e mais outros relógios serão desvendados a partir de agora. Prepare-se para conhecer os 5 relógios mais desejados e valiosos do mundo. O relógio de Maria Antonieta foi avaliado em mais de 30 milhões de dólares em 2013, e com um valor tão alto, é claro que seria cenário de grandes histórias pra lá de malucas, não é? Começar, que tipo de relógio o urologista Abraham Louis Breguet, que nasceu em 1746, aplicaria se ainda estivesse vivo? Bom, para falar a verdade, como um mestre na solução de problemas de forma prática, seu 160º relógio, o lendário Maria Antonieta, foi uma obra-prima e divisora de águas da supercomputação. A história desse relógio é uma lenda em duas partes. A primeira, sendo uma origem incomparável, e a segunda, um escândalo de roubo. Tudo começou com um membro da guarda da corte de Versalhes de Maria Antonieta, que em 1783 encarregou Breguet de fazer o relógio mais complicado e precioso para sua rainha cada vez mais impopular. Breguet obedeceu devidamente, equipando um relógio de bolso transparente com muitas de suas próprias invenções, incluindo corda automática, e mais algumas outras como a hora celestial, o estado da corda e um calendário perpétuo. Antigamente, era necessário dar corda nos relógios para que eles funcionassem corretamente. E o relógio foi feito todo em metal precioso. Porém, havia um problema. Os 823 componentes do relógio levaram quase 30 anos para serem produzidos, o que significa que ele só foi concluído muito tempo depois da execução de Maria Antonieta na guilhotina, e 4 anos após a morte de Breguet. O relógio foi terminado na oficina de Breguet sob a supervisão de seu filho. Posteriormente, ele foi comprado por Sir David Solomons, um advogado britânico, mas com sua morte em 1925, a peça se juntou à considerável coleção de relógios de bolso dos séculos XVIII e XIX de Solomons, e se tornou a exibição principal no Museu de Arte Islâmica em Jerusalém. Em um escândalo quase que interminável, anos depois da abertura do museu, em 17 de abril de 1983, mais de 100 dos raros relógios de Sir David, incluindo Maria Antonieta, desapareceram num roubo. O caso permaneceu um mistério por 23 anos, até que a polícia israelense recebeu 2 denúncias de pessoas que afirmaram ter visto itens da coleção. Logo após a denúncia, o caso foi finalmente esclarecido. Naaman Dieter, um ladrão israelense que ganhou as manchetes na década de 1960, contornou sozinho o sistema de segurança do museu e guardou os relógios em cofre nos Estados Unidos, Europa e Israel por vários anos. Após a morte de Dieter em 2004, sua viúva tentou vender os itens. A mulher não foi tão esperta quanto o marido e acabou sendo presa, mas passou apenas 5 anos em liberdade condicional por receber bens roubados. Dos 106 relógios, apenas 39, incluindo o relógio de Maria Antonieta, foram restaurados e devolvidos ao museu, onde permanecem em exibição até os dias de hoje. Patek Philippe Henry Graves Jr. Super Complication. Ufa, com esse nome verdadeiramente grande, ele faz jus ao relógio mais complicado da época. Ele foi criado em 1932 e foi vendido por 24 milhões de dólares na Sotheby's em 2014. Feito para o eminente banqueiro nova-iorquino Henry Graves Jr. e apresentando 24 complicações, essas complicações significam funções além da hora. O Super Complication foi considerado o relógio mais complicado já feito até que a própria Patek Philippe criou o calibre 89 para o seu 150º aniversário em 1989. Mas o fato é que ele ainda é o relógio mais complicado criado sem tecnologia assistida por computador, com um repetidor de minutos com sinos Westminsters, um cronômetro do tipo cronógrafo, que pode registrar 2 eventos simultâneos, um calendário perpétuo, fases da lua, indicações para o nascer do sol e o pôr do sol, e um mapa celestial do céu noturno de Nova York, entre muitas outras coisas. E o mais incrível de tudo isso é que ele foi desenhado, calculado, fabricado e montado manualmente. Com tantas funções, ainda mais para aquela época, dá para imaginar o porquê de ser tão caro e como foi realmente complicado ter feito isso naqueles tempos. Em pensar que hoje temos tudo isso e muito mais na palma de nossas mãos com apenas um celular.
O tão cobiçado Rolex Cosmographic Paul Newman Daytona de 1968 foi vendido por 17,8 milhões na Philips em 2017. You find that all baloney that you've been through for the last month or so. O relógio de Paul Newman foi cronógrafo dos anos 60 e não foi feito de nenhum metal precioso para ser tão caro assim, apenas de aço tradicional. Ele também não tem sequer algumas complicações magistrais. A função de cronômetro é baseada na mesma mecânica encontrada em dezenas de milhares de relógios da mesma época, e sua caixa é gravada de maneira grosseira e com uma gramática duvidosa, escrita "Drive carefully", algo como "me dirija cuidadosamente". Mas ele não é um relógio comum, é o Cosmographic Daytona de Paul Newman, e ele é sem sombra de dúvidas o exemplo definitivo de modelo mais colecionável da Rolex. Ele foi presenteado à estrela de Hollywood por sua esposa, Joanne Woodward, em 1968, quando sua paixão pelo automobilismo realmente apareceu, por esse motivo, a gravura. O ator de olhos azuis era regularmente fotografado usando um relógio, que se destaca por causa da coloração exótica do mostrador e pelos botões de cogumelo, que dão a ele uma versão impopular de um Daytona durante os anos 60 e 70. Tudo isso somado significa que os exemplares do Daytona são poucos, e os em bom estado, com caixa e documentos, são ainda mais raros. Apesar de sua simplicidade, o relógio vintage foi o destaque de um leilão em Nova York em 2017. It is history now. 15,500,000. Superando incontáveis trabalhos da alta relojoaria dos maiores fabricantes do mundo e quebrando sem esforço nenhum o recorde mundial anteriormente detido por um Patek Philippe de 11,1 milhões de dólares que havia vendido no mesmo local, mas no ano anterior. Este exemplar particular provavelmente renderia milhões, mas sua condição fantástica adicionou ainda mais brilho ao relógio. A peça foi vendida por James Cox, que ganhou o relógio do ator Paul Newman quando namorava sua filha Nell. Aparentemente, meu pai se esqueceu de dar corda no relógio de pulso naquela manhã, contou Nell Newman em uma carta assinada que acompanha a peça leiloada. James respondeu que não sabia que horas era e que não tinha relógio. O pai então entregou a James seu Rolex e disse: "Se você se lembrar de dar corda todos os dias, ele dará a hora certa." Mas James nem imaginava que o presente que ele estava recebendo valeria milhões futuramente. George Daniels Space Traveler I, 1982, um relógio vendido por 24 milhões de dólares na Sotheby's em 2019. Ele com certeza pode ocupar apenas o 16º lugar na lista dos relógios mais caros já vendidos em leilão, mas essa beleza que se tornou clássica ainda é reverenciada por causa do virtuoso relojoeiro que a criou. Em termos de legado do relojoeiro George Daniels, o que vale aqui é o mecanismo de regulação coaxial, mas seu extravagante método Daniels, que o fez fabricar à mão todos os compostos de metal bruto sem qualquer automação, apenas com uma pequena equipe em sua remota oficina na ilha de Man. Foi, sem dúvida, seu feito mais impressionante, exigindo o domínio de mais de 30 artes, aprimoradas por Daniels ao longo de anos restaurando brackets antigos. O método limitou a produção de sua carreira a apenas 35 relógios, que ele fez para uma pequena leva de clientes ricos. Mesmo assim, os 35 relógios levaram muitos especialistas a considerá-lo o maior relojoeiro do mundo das últimas décadas. Sua criação mais famosa, o relógio de bolso Space Traveler, foi batizado em homenagem ao programa Apollo, da NASA, e era o tipo de relógio que você precisaria colocar em seu pacote de viagem a Marte, por causa de suas indicações de tempo celestial. Depois de ver Daniels palestrar no Manchester School na década de 1990, o adolescente Roger Smith comprou um torno usado e uma cópia do livro de Daniels, o famoso Watchmaking, antes de se tornar aprendiz do lendário relojoeiro. Agora, um relógio de pulso Roger W. Smith, também fabricado na ilha de Man, usando ferramentas antigas deixadas por seu falecido professor, é o mais próximo que você vai chegar de um novo George Daniels. Mas claro, se você conseguir entrar na lista de espera, viu? Richard Mille RM6201 Airbus Corporation Jets. Esse é mais um daqueles com nomes bem grandes, mas é um relógio de um gosto meio extravagante e que, olhando de relance por um mero mortal como eu, diria que foi comprado na 25 de março. Mas não, ele está longe disso. O incrível relógio foi avaliado em 1,3 milhão de dólares em 2019. Além do espetacular Patek Philippe Skymoon Tourbillon, avaliado em 1,75 milhão, este é o relógio mais caro que você pode comprar agora mesmo se puder. Trata-se de uma relojoaria moderna e de ponta, famoso por sua estética estilo Fórmula 1 despojada, desempenho em condições extremas e materiais de última geração. Richard Mille abalou um mundo delicado e ligeiramente empoeirado da relojoaria suíça tradicional. A marca da sua última criação está alinhada com os Airbus Corporation Jets, daí veio a caixa de composto de carbono titânio.
Mas a inovação não fica só aí. Ele possui uma configuração de vibração, um certo recurso familiar para usuários de celulares e pagers no início dos anos 2000, mas que conta com nada mais nada menos que um minúsculo peso desequilibrado em ouro maciço, que gira no tempo designado do alarme, a 5.400 rotações por minuto, alertando seu pulso do horário definido discretamente. Ele também tem uma gaiola estilo turbilhão que desafia o efeito da gravidade da física, na delicada mola de equilíbrio, e ainda é feito de carbono e titânio super leve e super resistente. Mas fica a dica, quando o seu Airbus pessoal pousar, um segundo recurso de fuso horário avisará da hora de voltar para casa. Se o direito de se gabar também for considerado um recurso desse relógio, pode contar com ele também. É um pouco inacreditável pensar nos altos valores e histórias que existem por trás de cada um desses relógios, não é? Mas e você? O que achou desses 5 relógios que viraram lenda? E com isso, os altos valores também o acompanharam. Se você tivesse o dinheiro que pudesse comprar qualquer coisa, teria coragem de pagar 30 milhões de dólares em algum desses relógios? Deixe seu comentário aí abaixo e curta e compartilhe o vídeo. Até a próxima!